Olá, boas-vindas ao nosso guia visual de hoje. A gente tem aqui uma análise fascinante que muda totalmente a forma como entraremos no mercado financeiro e a construção de patrimônio. Neste tutorial, vamos desvendar passo a passo uma estratégia super sólida para criar a sua própria carteira de renda mensal. E olha, não tem nenhuma fórmula mágica aqui, viu? É um método totalmente pé no chão, focado em 3 pilares que transforma ideias complexas num processo incrivelmente acessível. Então, vamos dar uma olhada na nossa agenda e ver o que temos pela frente. A gente começa falando sobre a mudança de mentalidade, que é a base de tudo. Depois, passamos pelos 3 grandes pilares desse tutorial. O pilar 1, focado em dividendos. O pilar 2, sobre empresas perenes. E o pilar 3, destacando a disciplina e o tempo. Para fechar, vamos entender o verdadeiro legado desse tipo de investimento. Bora lá? Mas antes da gente entrar nas regras, dá uma olhada nesse número 8. Parece só um dígito qualquer, né? Mas 8 anos foi exatamente o tempo que o autor do nosso material base precisou para alcançar a independência financeira. É isso mesmo, só 8 anos aplicando a estratégia que a gente vai ver aqui, até chegar num ponto onde os investimentos já bancavam todo o custo de vida. Imagina não precisar mais trabalhar por obrigação? É um marco sensacional. E tudo isso nos leva à nossa primeira sessão, a mudança de mentalidade, de especulador a sócio. Essa transição é absolutamente obrigatória para a estratégia funcionar. É super interessante ver esse contraste de atitudes. De um lado a gente tem o especulador. Sabe aquele perfil que entra na bolsa achando que é um cassino? Ele foca em transações rápidas, compra e vende na emoção, sempre atrás daquela promessa de ficar rico do dia para a noite. Mas do lado direito a gente vê o parceiro, o dono. Essa mentalidade entende que investir é, na verdade, comprar projetos sólidos de longo prazo. A grande sacada não é ficar olhando o preço da ação todo dia, mas se perguntar, eu quero ser parceiro desse negócio? É claro que a gente não tem dinheiro para comprar um banco inteiro, mas é super possível virar um parceiro minoritário e surfar na geração de riqueza deles. O que nos traz a uma frase muito poderosa. O verdadeiro dono não vende suas ações. Pensa bem sobre isso. Se o seu objetivo é ser parceiro de um negócio maravilhoso, que dá lucro e coloca dividendos no seu bolso, por que você venderia a sua parte? Quem investe assim não age como um apostador. O foco é simplesmente ir acumulando participação em negócios excelentes para o resto da vida. Essa mudança de chave na cabeça é o que constrói o conceito da carteira de previdência. Como a própria definição já mostra, zero especulação aqui. A ideia é criar uma renda mensal baseada em empresas muito bem estruturadas. E olha que interessante, o objetivo principal lá na nossa fonte original nem era virar um bilionário excêntrico, mas sim afastar de vez o fantasma da pobreza. Ter esse conforto financeiro resolve uma boa parte dos problemas da vida, funcionando como um verdadeiro escudo para o nosso futuro. Bom, vamos ver como a engrenagem roda na prática. Entramos agora no pilar 1, foco em dividendos e a mágica da quantidade. Esse é o ponto crucial de toda a estratégia que muita gente deixa passar. Os dividendos são pagos com base na quantidade de ações que a gente tem, e não no valor financeiro que o mercado diz que elas valem naquele segundo. Ou seja, sua renda passiva cresce quando você acumula mais cotas. No início da jornada do autor, com um único real, dava para comprar 2 ações de algumas empresas. Então, a sua obsessão tem que ser sempre aumentar a quantidade de ações na carteira, porque é essa quantidade, no fim das contas, que vai ditar o tamanho da sua renda mensal. É um jogo de acumulação. Para colocar isso em perspectiva, vamos comparar 2 cenários ao longo de uma vida. De um lado, a previdência tradicional. A gente está falando de uns 30 anos contribuindo todo mês, muitas vezes com o risco de má gestão do fundo e acabando com um patrimônio bem inferior. Do outro lado, imagina pegar esses mesmos aportes mensais por 30 anos e comprar ações pagadoras de dividendos. A grande mágica aqui é que os dividendos reinvestidos criam um efeito bola de neve gigantesco. No final, você constrói um patrimônio muito mais robusto e uma renda passiva de cair o queixo. Deixa de ser uma esperança e vira um plano de verdade. Mas claro, para esse plano dar certo, a escolha dos ativos é tudo. O que nos leva ao pilar 2, empresas perenes, ou seja, como escolher os parceiros certos. E isso fica super claro quando olhamos para a realidade. Aqui temos os exemplos reais de empresas hipersólidas onde o autor se tornou um acionista relevante com o tempo. Unipar, Banco Santander, Banco do Brasil e Suzano. O critério aqui não tem segredo. É priorizar parcerias com empresas que são verdadeiros motores da nossa economia. Negócios que geram empregos, pagam tributos e, consequentemente, distribuem uma montanha de riqueza para os parceiros através dos dividendos. Dando uma olhada nessa tabela, o que faz uma empresa ser considerada perene? Primeiro, ela precisa ser transparente e lucrativa, com operações fáceis de entender e caixa sempre entrando.
Segundo, ser uma boa pagadora de dividendos não é só legal para o seu bolso. Isso mostra que os gestores são super disciplinados e preferem remunerar o sócio a gastar com projetos duvidosos. E por último, ela não deve ser excessivamente cíclica. Isso significa que o modelo de negócios consegue sobreviver às piores crises e ao teste do tempo, não importa o que aconteça na economia global. Então, com a mentalidade ajustada e as empresas certas escolhidas, o jogo vira mental. Chegamos ao pilar 3, disciplina e tempo, a maratona do investidor. Tem uma pergunta muito simples, mas super poderosa para controlar o ego. Isso é prioridade para mim? Durante a vida, é óbvio que vão surgir tentações, tipo financiar um carro caríssimo ou comprar marcas de luxo só para ostentar. Fazer essa pergunta antes de passar o cartão ajuda demais a manter a cabeça focada no longo prazo. Ao invés de se endividar para manter as aparências, o capital é redirecionado para financiar sua própria carteira de investimentos. É uma baita diferença. Certo? E como a gente coloca isso em prática no dia a dia? O primeiro passo é estudar. Assuma as rédeas e seja o gestor do seu próprio patrimônio. Hoje em dia, é 1000 vezes mais fácil do que no passado, quando você tinha que ler pilhas de papel e pagar taxas absurdas. A tecnologia está aí para ajudar. O segundo passo é definir objetivos de longo prazo super claros, usando a renda fixa para emergências e a variável para criar riqueza. E o terceiro passo? Execução. Comprar as ações todos os meses religiosamente e ter muita paciência. Resumindo toda a essência desse terceiro pilar, investir não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona. Requer cadência, muito fôlego e principalmente não desistir no meio do caminho. Falar em 35 anos de aportes pode parecer uma eternidade hoje, mas o tempo passa voando, pode apostar. O grande segredo é focar no básico, fazer ele muito bem feito e ir repetindo o processo ao longo das décadas. É simples assim. E o que a gente constrói no final de toda essa jornada? Isso nos leva à nossa última sessão, o legado do investimento e a educação financeira. O objetivo final de dominar esse tutorial todo não é só acumular dinheiro sozinho no seu canto. O verdadeiro legado é desmistificar o mercado de ações, mostrar para as pessoas que a bolsa não é um bicho-papão só para especialistas de terno. É lutar contra essa falta absurda de educação financeira básica que a gente vê por aí. É ajudar as pessoas a fugirem das armadilhas da especulação e mostrar que dá sim para alcançar um conforto financeiro consciente, seguro e através de parcerias com empresas maravilhosas. E para encerrar o nosso guia visual de hoje, fica aqui uma reflexão provocativa. Já que o tempo vai passar de qualquer jeito, 10, 20, 30 anos vão chegar, de quais empresas será a sua parceria nas próximas décadas? As escolhas que a gente faz agora, preferindo acumular partes de grandes negócios e sólidas pagadoras de dividendos ao invés de torrar tudo em consumo imediato, são exatamente o que vai garantir a nossa paz financeira lá na frente. Pensem bastante sobre isso e continuem investindo no conhecimento de vocês. Até a nossa próxima análise.